Tudo bem, pessoal? Espero encontrar todos bem e vamos aqui hoje para mais uma aula sobre processo civil, retomando aqui o estudo da execução e agora na execução das obrigações de entregar coisa certa. Na aula que vem a gente analisa as obrigações de entregar coisa incerta. Vamos focar aqui nesse primeiro plano. E nesse ponto, pessoal, nós já temos que diferenciar dois procedimentos que tratam da satisfação desse tipo de obrigação. Como a gente já sabe, o Código disciplina os títulos judiciais e extrajudiciais e você tem esses grupos normativos distintos para tratamento dessas obrigações. E aqui não é diferente. Do artigo 806 e seguinte, a gente vai ter o disciplinamento do processo de execução para satisfação de obrigação de entrega de coisa, e no artigo 538 nós vamos ter o cumprimento de sentença para essa obrigação. Cumprimento de sentença, para a gente entender corretamente, a gente tem que analisar o artigo 498 e o 538, tá bom? E o 906 seguintes para o processo de execução. Basicamente, a lógica que distingue aqui no início esses dois procedimentos é que no processo de execução vai depender de uma petição inicial, que vai se pautar ali no artigo 319, e no cumprimento de sentença, a execução ela é, como muitos chamam, mandamental, porque dali da sentença já sai a ordem para a entrega do bem, então a fase executória ela é iniciada automaticamente, não depende de um pedido, de um requerimento de cumprimento de sentença, como ocorre na obrigação de pagar a quantia. Mas depois desse início, as duas situações, os dois procedimentos são muito parecidos, inclusive as normas de um e de outro devem ser interpretados de forma sistemática, complementando ali o sistema, até porque nos dois casos nós temos um disciplinamento legislativo bastante sucinto, bastante direto, é suficiente para o que se pretende, mas a gente às vezes precisa se socorrer de um para o outro e, inclusive, há uma remissão expressa no próprio 538 no disciplinamento das obrigações de fazer e não fazer. Mas passado isso, vamos conversar e vamos focar no processo de execução, vou fazendo as distinções quando necessário em relação ao cumprimento de sentença. No processo de execução, como eu falei, vai depender de uma petição inicial. E nesse caso, pessoal, a gente vai ter a citação do devedor, que é quando a coisa vai se tornar litigiosa, isso é importante para uma regrinha mais à frente, e eu vou ter o arbitramento de honorários para o cumprimento dessa obrigação. Nesse caso, assim como ocorre na obrigação de pagar a quantia do processo de execução, se o executado cumprir a obrigação e entregar a coisa dentro do prazo de 15 dias que o juiz vai determinar, ele então pode ter um abatimento nos honorários advocatícios. Uma regra similar, que ainda que você não queira utilizar o disciplinamento da execução de obrigação de pagar a quantia, você tem essa regra lá no artigo 90, parágrafo 4º, também quando você vem, reconhece a procedência e cumpre a obrigação, você tem essa redução em 50% dos honorários advocatícios. Mas vamos lá, vamos pensar nesse formato, no que é que precisa ser feito e vamos começar a analisar aqui o Código pelo artigo 806. O devedor de obrigação de entregar coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para em 15 dias satisfazer a obrigação. Nesse primeiro ponto, você vê expressamente o prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação. No artigo 498 do Código, a gente não observa esse prazo específico, cabendo ao juiz, de acordo com o caso concreto, estabelecer, embora na prática seja muito comum que esse mesmo prazo seja dado. Então compare aqui o artigo 806 que nós vimos para o processo de execução, compare com o artigo 498 que trata do cumprimento de sentença. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. Então observem que nós temos essa pequena distinção, a especificação de um prazo em um dos procedimentos no processo de execução e a ausência desse prazo especificado no outro, tá bom? Mas vamos lá. Feito isso, feita a citação, nós temos que já imaginar quais são as medidas executórias que serão determinadas. E aqui vale a gente lembrar que
aplica-se a atipicidade dos meios executórios. Embora essa hoje seja uma regra geral, constante lá no artigo 139, inciso 4º do CPC, a gente tem o locus original dela, né, o local onde ela é mais desenvolvida nas obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. Então aqui nós temos um âmbito de cabimento muito forte para as tutelas atípicas. Mas ainda assim, nós temos duas medidas executórias que são referenciadas e que são as medidas mais comuns, mais constantes, né, nos processos que a gente costuma encontrar. Uma delas é muito óbvia, que é a busca e apreensão de um bem, quando for coisa móvel, ou a ordem de emissão na posse, quando for coisa imóvel. Mas, paralela a ela, e isso pode ser arbitrado cumulativamente, nós podemos ter a fixação de multa, de astrentes. Então, essas duas providências podem ser adotadas, e isso está referido aqui nos parágrafos do artigo 806. Olha só. Parágrafo 1º. Ao despachar inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, fixando o respectivo valor sujeito à alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. Do mandado de citação, constará a ordem para emissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato se o executado não satisfazer a obrigação no prazo que ele foi designado. Então você tem aí o prazo e as providências, as tutelas, as medidas executórias, e a partir disso você tem esse primeiro momento que é facultado ao executado a entrega voluntária do bem, provocado logicamente pelo processo, mas a entrega voluntária, ou se ele não o fizer, no dia seguinte essas medidas já começarão a incidir, seja a multa por descumprimento, que nesse caso exige a intimação pessoal, que aqui no processo de execução é a citação, é pessoal, mas lá no cumprimento de sentença deverá ter uma intimação pessoal para que ela possa incidir, ou o oficial de justiça já estará ali munido no mandado da ordem de busca e apreensão do bem, tá certo? Mas o executado, passado esse prazo, ele vai ter a faculdade de converter, de pedir a conversão dessa obrigação em perdas e danos. Antes desse prazo, antes de facultar o cumprimento voluntário, ele não tem o direito de já iniciar o processo de um título de execução, de um título executivo que prevê uma obrigação de entregar coisa, já com uma obrigação de pagar quantia. Mas ele pode iniciar a obrigação, a execução pretendendo a entrega da coisa, e já ali, não havendo cumprimento no prazo imediato, ele diz, olha, eu já quero que seja convertido em perdas e danos, a indenização, não quer perder tempo com a busca desse bem, que ele já pode saber, do caso concreto, que será muito difícil. Mas se ele quiser a coisa, ele terá direito à tutela específica, como comentado em aula anterior, em que o judiciário terá o dever, o munus público, de despender toda a energia possível para a localização dessa coisa e reintegração dessa coisa, tá bom? Então ele não pode, na primeira dificuldade, já impor a conversão da obrigação. Tanto que o Código fala, lá no artigo 499, quando a obrigação se tornar impossível, demonstrando aí a relevância desse princípio, né, da primazia da tutela específica. Mas vamos lá. Entregue a coisa, nós teremos a quitação da obrigação. Não por outro motivo, o artigo 807 vai dizer que se o executado entregar coisa, será lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução quanto ao pagamento de frutos ou ressarcimento de prejuízos, se houver. Esse é um ponto muito importante, porque a gente costuma imaginar que uma obrigação de entrega de coisa vai se exaurir com a entrega da coisa. Mas nós temos algumas questões que precisam ser analisadas. Primeiro, essa coisa pode ser entregue com algum defeito. O próprio atraso pode ter gerado prejuízo. Além dessas questões que precisam ser analisadas, eu ainda posso ter problemas relacionados a débitos processuais, de honorários, de custas processuais, essas despesas que precisam ser ressarcidas pelo executado. Então, ainda que o exequente opte pela entrega da coisa, eu posso, em algum momento, ter que converter essa execução em obrigação de pagar quantia para reaver essas perdas e danos
de diferença, né, mesmo com a entrega da coisa, e de eventuais despesas processuais, se essas não forem espontaneamente pagas pelo devedor, tá ok? Mas vamos lá. Nós temos ainda um problema adicional, né? Como eu estou falando de uma coisa, pode ser que no momento de se localizar essa coisa, ela já esteja com um terceiro. Esse bem pode ter sido passado a um terceiro. E aí nós vamos ter que buscar esse bem na mão do terceiro e envolve mais um sujeito, a complexidade do processo logicamente aumenta. É o que está aqui no artigo 808, que vai dizer que a alienada a coisa, quando já litigiosa, esse é um detalhe importante, que a coisa tem que estar litigiosa, poderá ser expedido o mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido após depositá-lo. Uma série de questões para a gente analisar no âmbito desse artigo. Um primeiro ponto que a gente tem que analisar é que essa coisa ela vai se tornar litigiosa quando ocorrer a citação, lá conforme o artigo 240 do CPC já estabelece isso. Na ação quando eu estiver falando de cumprimento de sentença, isso ocorreu lá atrás, já na fase cognitiva. No processo de execução, a coisa se tornou litigiosa com a citação do processo de execução. Então essa alienação tem que ser posterior. Um outro detalhe, e aqui nós vamos também precisar de artigos lá da parte geral do Código, que é o artigo 109, parágrafo 1º, que também tem uma referência lá no que trata da legitimidade das partes, no 799, inciso 3, que fala que esse terceiro que adquiriu uma coisa litigiosa, ele não vai poder necessariamente ingressar no processo, só se em substituição ao executado, só se houver uma concordância do exequente. Então, nesse caso, ele poderá ingressar, substituindo, sai o executado original, ele fica no lugar. Caso contrário, o executado original fica ali numa situação, numa espécie de substituto processual, e esse terceiro poderia até ingressar na condição de assistente. Tudo isso cercado de alguma discussão na doutrina, mas tem sido admitido, tá certo? Um outro ponto aqui, essa partezinha final de que o terceiro só poderá falar, né, ser ouvido, depois de depositar a coisa. E aqui abre uma outra discussão, porque uma pergunta é se essa condicionante seria uma nova condição da ação para os embargos de terceiro desse executado. Eu acredito que não. Eu acredito que se esse terceiro ele pretender discutir a matéria em embargos de terceiro, ele poderá fazer independente de depositar a coisa. Agora, depositando a coisa em juízo nesse processo, nessa execução, ele poderá se manifestar dentro do processo, mas só depois de depositar, intervindo como terceiro nesse processo, tá certo? São algumas questões. Tudo bem? O próximo ponto que a gente tem que falar é o direito do exequente de receber a indenização pela coisa, que está aqui no artigo 809. Olhem só. O Código diz aí que o exequente tem o direito de receber, além das perdas e danos decorrentes ali do atraso ou de algum problema na coisa, o valor da própria coisa, quando essa se deteriorar, não for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder do terceiro adquirente. Então aqui você tem uma série de situações que permitem que o exequente ele diga, olha, eu não quero continuar brigando para reaver essa coisa. Deixa isso para lá, a briga é muito grande, eu quero receber a indenização em dinheiro. Às vezes é uma coisa fugível, uma coisa de menor interesse, e o exequente pode ter essa opção. Ele não pode, como eu falei, repito, já iniciar a execução pedindo a quantia. Você tem que pelo menos facultar a entrega da coisa, já que aí no código ele diz que uma das situações em que ele poderá fazer isso é quando a coisa não for entregue. E os parágrafos vão dizer, parágrafo 1º, não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará a estimativa sujeitando ao arbitramento judicial. Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos. Essa é uma primeira questão relacionada à liquidação de valores dentro de um processo de execução. Isso é bem interessante, né? Eu estou num processo de execução e terei uma liquidação de danos incidentalmente no processo de execução, não vou precisar ir para uma ação de conhecimento para fazer isso.
mas eu não posso exigir um valor específico. Logicamente, se a coisa tem no contrato um valor definido, eu vou usar esse como parâmetro, mas as perdas e danos ainda assim terão de ser liquidadas. Se isso não for objetivamente definido em um documento, no título executivo, eu vou ter que liquidar, abro ali um incidente para essa apuração. Mas além disso, nós podemos ter uma questão relacionada a benfeitorias que foram feitas nessa coisa que precisam ser indenizadas. E isso, mais uma vez disciplinado no Código, aqui um ponto de contato com o Código Civil. O Código Civil trata lá nos artigos 1219, 1220, de quais são as indenizações, ou de quais são as benfeitorias que são indenizáveis. Rapidamente aqui colocando, quando está de boa fé, você tem o direito à indenização das benfeitorias úteis, necessárias e o levantamento das voluntuárias. Quando está de má fé, você só tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias. E aí, nos casos em que ele tem direito à indenização, ele poderá reter a coisa e só entregar depois de indenizado. E esses valores da indenização poderão ser compensados. Aqui vale a pena a leitura dos dispositivos lá do Código Civil para entender melhor. Mas vamos focar nos aspectos processuais. Vamos ler aqui o artigo 810. Havendo benfeitorias indenizáveis feita na coisa pelo executado ou por terceiro de cujo poder ela houver sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória. Havendo saldo, aqui a compensação da qual eu falei, em favor do executado ou de terceiros, o exequente o depositará ao requerer a entrega da coisa. Em favor do exequente, esse poderá cobrá-la nos mesmos autos do processo. Como eu falei, eu não preciso de um novo processo para iniciar isso. Uma outra questão bem importante é que essa questão da indenização de benfeitorias, ela só pode ser alegada no âmbito da execução no processo de execução, no título extrajudicial. No título judicial, isso já deveria ter sido tratado no âmbito da contestação. Não por outro motivo, essa matéria, a alegação de retenção por benfeitorias, ela está no rol do 917, dos embargos à execução, e não tem um correspondente no artigo 525, parágrafo 1º, nas hipóteses de defesa da impugnação ao cumprimento de sentença. Então precisa ter muito cuidado. Não adianta querer alegar retenção por benfeitoria indenizável no momento da impugnação ao cumprimento de sentença, porque aqui a matéria já está preclusa, tá bom? Tem que ter muita atenção, é isso que diz o artigo 538, parágrafo 1º, que aí está na tela para vocês, ele diz exatamente isso, não é, que tem que ser alegada na fase de conhecimento em contestação. Bem, pessoal, basicamente é isso, como eu falei, um regramento sintético com alguns pequenos detalhes, mas no que diz respeito à entrega da coisa certa, é isso que cabia aqui para a gente a análise. Um bom dia para vocês e a gente se encontra em outra oportunidade.